Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de falar sobre os 10 melhores livros que eu li no ano de 2023. Gente, chegou aquele tão aguardado momento de falar sobre as melhores leituras que eu realizei em 2023. Já vou falar que aqui eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas eu vou deixar aqui na descrição para você conferir os vídeos, em que eu falei sobre cada um desses livros, em que eu trouxe resenhas, em que eu mergulhei mais profundamente, mas eu tenho aqui muita coisa para falar para vocês, do 10º até o primeiro lugar de melhores livros que eu li em 2023. Então, vamos lá! Em 10º lugar ficou Em Chamas, segundo livro da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. O que dizer de Em Chamas? Eu amei Em Chamas. É o meu livro favorito da trilogia, porque aqui a gente tem um país, Panem, que é dividido em 13 distritos e uma capital. Enquanto a capital vive, na elegância, no luxo, com muito dinheiro, as pessoas ali dos distritos estão passando fome. E se não bastasse isso, como a gente tem um governo ditatorial, a capital todos os anos faz um evento televisivo conhecido como Jogos Vorazes, onde um garoto e uma garota de cada distrito são sorteados e depois são colocados em uma arena onde todo mundo vai ter que se enfrentar até a morte, até sobrar apenas um deles. E aí, no primeiro livro, a gente tem a protagonista, a Katniss Everdeen, que ela acaba se voluntariando para ir no lugar da sua irmãzinha e ela se dá muito bem nos jogos. Só que ela acaba aí, sem querer, desafiando a capital e ela acaba virando um símbolo de uma revolução porque as pessoas entendem que elas realmente podem ir contra a capital, que elas podem se unir e de fato derrubar esse governo ditatorial que tá matando todo mundo, que tá ali roubando seus filhos, que está tirando suas produções e que deixa eles passando fome. E nesse segundo volume a gente tem muito mais de questões políticas e sociais, que eu amo como a Suzanne Collins coloca, em livros YA, todos esses temas tão pertinentes. E a gente também vai ter muito mais do desenvolvimento de personagens que a gente viu lá no primeiro volume e também personagens novos que são incríveis. Então eu amei muito e com certeza eu tinha que ter colocado Em Chamas nessa lista. E em 9º lugar ficou Helter Skelter. Gente, Helter Skelter foi um livro que ele me tirou totalmente da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu nunca tinha lido True Crime na vida. E eu comecei justamente com, o maior best-seller de True Crime, que vai nos contar aí dos assassinatos da família Manson. E, gente, é um livro pesadíssimo, pesadíssimo, porque ele já começa falando desses crimes, como eles foram cometidos e as formas, assim, extremamente gráficas e terríveis que tudo aconteceu. E aí, esse começo, eu fui lendo em doses homeopáticas, foi difícil pra mim, e aí depois vai fluindo mais, porque a gente entra mais na parte de tribunal, e a gente vai ter aí uma aula sobre retórica, sobre construir, um caso para ir contra, o Charles Manson e a sua família. Eu não leria esse livro, normalmente, eu li porque ele fez parte aí de um desafio de leitura que eu faço com meu marido, em que ele me recomenda livros, e eu recomendo livros pra ele, e ainda assim, eu acabei achando que essa foi uma ótima leitura, porque foi uma leitura pesada, mas é uma leitura que nos fala muito do mundo. Ele me deixou paranoica, me deixou assim mal, mas ao mesmo tempo eu achei que é um livro extremamente interessante que vai falar sobre algo terrível que realmente aconteceu. Por mais que tenha saído fora da minha zona de conforto, em 9º lugar, Helter Skelter. E olha, se não sou eu lendo livros de não ficção, não é mesmo? Em 8º lugar ficou Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Gente, esse também é um livro, de não ficção, em que a gente vai ter aqui a Jennette McCurdy, que era uma atriz, ficou muito conhecida pelo seu papel como Sam em iCarly, e ela vai contar pra gente a história dela com a sua mãe, que era narcisista, que era tóxica, que era abusiva, que era uma mulher terrível, e como essa mulher destruiu a vida dessa garota, sabe? De como ela manipulava a filha, de como ela incentivava a filha a ter distúrbios alimentares, de como ela fazia procedimentos na filha para a filha ser bonita e ter uma carreira e ser atriz, mesmo que a filha não quisesse nada disso. E a gente vai ver como que isso afetou a vida da Jennette por tanto tempo. Então, ele é um livro que é uma história mais ácida, que é pesado, que vai mexer com a gente e que, ao mesmo tempo, a gente vê que a Jennette colocando ali tudo que ela sentia no papel. Então, eu achei que foi uma leitura extremamente interessante e que a gente pôde saber mais o que aconteceu com ela, porque ela deixou de ser atriz e todo o conflito que ela viveu por conta da mãe. Então, cá entre nós, foi uma leitura sensacional.
Em sétimo lugar, eu coloquei Blind Willow Sleeping Woman, do Haruki Murakami. Gente, essa foi a primeira leitura que eu li pro projeto Murakamando de 2023 e também se tornou a minha coletânea favorita do autor. Aqui a gente vai ter vários contos, cada um deles sobre um tema, com diversos focos narrativos. A gente vai ter muitos gêneros, então aqui vai transitar entre fantasia, entre realismo mágico, terror, histórias reais de não ficção e tudo aqui é maravilhoso. Lógico, quando a gente fala de uma coletânea, alguns contos eu gostei mais, outros menos, mas sério, confira ali nos links em que eu vou deixar a resenha que eu fiz, porque aí eu entrei, né, com detalhes em cada uma dessas histórias, falei um pouco sobre cada uma delas, mas aqui, gente, a gente tem histórias extremamente ricas, extremamente maravilhosas, que vão ficar comigo pro resto da vida, porque eu acho que aqui o Murakami, ele pode explorar muita coisa. Ele tem a chance de, em cada conto, ir para uma coisa diferente, mostrar algo diferente, nos apresentar uma nova narrativa e, particularmente, gente, eu adorei essa coletânea e acho que, na minha opinião, foi a melhor que o Murakami já escreveu. Em sexto lugar ficou Nós Nos Espalhamos, We Spread, do Ian Reid. O Ian Reid, ele tomou meu 2023 e, assim, foi maravilhoso. Foi uma experiência sensacional. Eu já tinha lido dele o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E aí eu li um outro livro dele em 2023 que me fez querer ler tudo dele. Aí depois eu fui ler o We Spread. E aqui, gente, a gente vai conhecer a história de uma senhorinha que já está numa certa idade e então a gente vai ver como foi envelhecer para ela, né? Porque ela já perdeu o marido há um tempo e a gente vai vendo como coisas que antigamente ela fazia muito facilmente ou que ela gostava de fazer, hoje em dia ela já não tem mais ânimo, hoje em dia leva mais tempo, hoje em dia ela tem dores. Você vai vendo ali a solidão também, até que de repente coisas estranhas começam a acontecer, porque todos os livros do Ian Reid são assim, eles são thrillers introspectivos. A gente tá dentro da cabeça de um personagem e de repente a gente vai ver junto com ele que tem alguma coisa errada acontecendo, só que a gente não sabe exatamente o que. Então ela começa a ouvir barulhos, ela começa a ver gente ali na sua casa e ela acaba sofrendo um acidente. O vizinho dela acaba levando ela para uma instituição e ele fala para ela que o marido dela já tinha deixado tudo pronto para que, né, quando fosse necessário, ela ir para esse lugar onde ela vai ser cuidada e onde ela vai fazer amigos. E de fato, ali ela começa a conviver com outras pessoas idosas e também faz amizade ali com um cuidador, só que aí ela vai conhecer a dona desse lugar. E é então que ela vai começar a perceber que tem algo muito estranho acontecendo. E a gente não sabe o que que é, só que a gente vai acompanhar essa personagem e vai vendo ali as coisas bizarras que vão acontecendo. É uma narrativa fluida, é uma narrativa gostosa, é uma narrativa muito crua, muito visceral, porque de fato ela vai nos falar sobre a velhice, sobre as dores e as delícias de se envelhecer. Então eu amei essa história, eu acho que sim, tem muita coisa ali no ar que vai ficar para você interpretar, só que o mais interessante aqui é de fato tanto o que está escrito quanto o que não está escrito. Então, eu amei o We Spread. Em quinto lugar ficou esse calhamaço, que é um Q84. Gente, essa trilogia aqui do Haruki Murakami foi maravilhosa. Por quê? Porque aqui a gente vai ter dois personagens e as suas narrativas vão se intercalando. A gente vai conhecer o Tengo, que ele é professor de matemática no cursinho, só que o que ele ama mesmo é escrever. Ele não consegue viver sem escrever. E ele nunca publicou nada que fosse um sucesso, mas ele faz amizade com um editor. E aí, né, um belo dia, esse amigo manda pro Tengo um manuscrito que ele recebeu e pede pro Tengo ler. E o Tengo ama a história. Só que tanto o Tengo quanto esse amigo editor, eles percebem que a história é um pouco truncada. É incrível, né, a narrativa em si, mas a escrita é meio complicada. E aí o editor pede que o Tengo reescreva, já que essa foi uma história escrita por uma menina de 17 anos. E aí essa garota vai poder competir, né, em prêmios de estreia e tudo mais. E o Tengo acaba topando reescrever essa história muito misteriosa sobre, né, uma garotinha que vivia em um culto muito estranho, onde coisas bizarras acontecem, onde tem um tal de povo pequenino que sai de dentro dos bichos e também tem duas luas no céu. E o outro foco narrativo aqui é a história da Umami, que é uma mulher que ela trabalha ensinando defesa pessoal em um clube e ela acaba ficando muito amiga de uma senhora. E ela e essa senhora passaram por experiências traumáticas que têm a ver muito com questão de abuso
intruso com questões de homens abusivos. Então, elas juntas começam aí a bolar planos que a Aomami vai executar de matar homens abusivos. Só que, de repente, algo acontece que a Aomami, ela acha que tem alguma coisa muito errada com o mundo onde ela vive, porque detalhes começam a se modificar. Então, um belo dia, ela percebe que a roupa que os policiais usam mudou, que, porque tal coisa que estava no outdoor tá ao contrário. Porque de repente tem duas luas no céu. É uma história maravilhosa. Essas duas narrativas, elas vão se alternando e de alguma forma elas estão conectadas. E para mim é um livro incrível de realismo mágico e que também vai mergulhar em drama, em romance, em fantasia, em terror. Particularmente eu amei a minha experiência com essa história. Eu amei conhecer a Umami, eu amei conhecer o Tengo, eu amei conhecer essa história tão extraordinária que é um Q84. Em quarto lugar, vem aí o livro que eu falei que eu li do Ian Reid mais cedo esse ano e que fez com que eu me apaixonasse totalmente pelo autor, que foi Intruso, Foe. Esse livro vai nos contar a história de um homem que é casado, vive ali numa fazenda meio isolada, né? Mas ele e a mulher se dão muito bem, porém eles são pessoas que preferem mesmo ficar na deles. Só que numa noite aparece ali um homem que vai chegar dando notícias que a gente não espera, que é que o nosso protagonista, ele foi escolhido em um sorteio e ele vai fazer parte de uma expedição que vai sair da Terra junto com outras pessoas para saber se é possível colonizar algum outro lugar, né, como seria viver fora da Terra e se é possível dar, né, esse próximo passo aí da humanidade rumo a outros lugares. E aí a gente vai ver esse protagonista lidando com todas essas informações, tentando, né, entender como é que vai ser tudo daqui para frente e ao mesmo tempo esse homem vai estar ali o tempo inteiro. Esse agente que veio do governo, ele vai começar a se intrometer em tudo. Então, a gente vai ver que esse casal já não vai ter mais tanto tempo junto. Ele vai estar ali também preparando o protagonista para ir para as estrelas. E, ao mesmo tempo, ele vai estar ali sempre com a mulher dele também tentando, né, de alguma forma trazer algum alento para ela, porque, né, ela vai ficar sem o marido por 2 anos e tudo mais. E a gente vai ver que tem alguma coisa muito errada. Só que a gente não sabe o que que é, por quê? Porque é o Ian Reid escrevendo. E, gente, conforme a gente vai ali junto com o protagonista, entendendo as coisas, se perguntando sobre tudo, questionando o que está acontecendo, refletindo sobre sua própria vida, sobre seu casamento, sobre o que vai acontecer no seu futuro, você já sabe o que vai acontecer. Eu acho que ele tem um final previsível, só que ainda assim é maravilhoso a construção em si de tudo que a gente vai tendo ali. Para mim, foi um livro espetacular. É um livro que eu acho que muita gente precisa conhecer, sabe? É um livro que, infelizmente, ele não tem todo o alcance que ele merecia. Vai ter aí uma adaptação, então eu estou muito feliz com isso, né? Eu acho que isso vai trazer mais sucesso pro livro, mas sério, gente, eu super recomendo Intruso. E agora é a hora do top 3. Em terceiro lugar, eu tinha que colocar o Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, do Haruki Murakami. Gente, que livro lindo, que livro melancólico, que livro bonito, que livro especial. Porque aqui a gente vai ter o nosso protagonista, o Tsukuru Tazaki, que ele tinha um grupo de amigos na escola, que era ele e mais 4 amigos. E ele nunca se sentiu super parte desse grupo por 2 motivos. O primeiro era que, de fato, ele achava que todos esses amigos tinham uma coisa que os destacava. Então, porque é a menina mais talentosa, o menino que é o grande esportista, e por aí vai. E ele era um cara meio medíocre. E ao mesmo tempo, o sobrenome de todos esses amigos tinham a ver com alguma cor, menos o sobrenome dele. E ainda assim, eles vão crescendo juntos, eles têm uma grande amizade, eles são muito unidos, até que um belo dia, eles simplesmente cortam o Tsukuru Tazaki da vida deles. E aí, o Tsukuru vai aceitar isso, só que isso vai abrir uma ferida muito grande nele. E conforme ele entra em um relacionamento com uma moça e acaba contando para ela o que aconteceu, ela fala que não, que ele tem que ir atrás, que ele tem que descobrir, né, o motivo de tudo isso, e só então, né, ele poderia de fato se deixar, se permitir ser amado, se permitir se abrir e por aí vai. E é então que ele de fato vai sair aí em uma peregrinação atrás de todos esses amigos para tentar entender o que aconteceu naquela época. Aqui a gente vai ter muito do realismo mágico,
arco do Murakami, mas a gente vai ver principalmente as emoções humanas. A gente vai ver como esse personagem, ele, por exemplo, é fascinado por estações de trem porque ele é porque ele tá ali, né? As pessoas chegam até ele, as pessoas ficam ali por um momento e depois as pessoas partem. Ninguém permanece, sabe? E ao mesmo tempo, a gente vai ver que talvez o Tsukuro, ele não fosse incolor, ele tivesse muitas cores, só que ao longo do tempo ele acreditou tanto que ele era incolor que ele foi se desbotando. Então é um livro riquíssimo, maravilhoso, é um livro que ele vai pegar na ferida, ele é um livro que ele é doloroso, que ele é muito bonito, que ele é melancólico, que ele é bucólico e que eu acho que assim muita gente precisa conhecer porque, meu Deus, que livro sensacional. Em segundo lugar, veio aí, gente, veio muito, Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Gente, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um dos meus livros favoritos da vida. E eu posso dizer que com Daisy Jones and the Six foi um pouco diferente, porque eu tentei ler esse livro várias vezes e não foi. Só que quando foi muito. Porque aqui a gente vai, de fato, descobrir a história de uma banda, que era a banda The Six, que de repente, né, o empresário teve a ideia de juntar com essa compositora e essa cantora maravilhosa que era a Daisy Jones, e aí eles explodiram. Só que eles só fizeram um álbum e depois se separaram. Cada um foi viver sua vida. E agora, no presente, é que cada um deles vai ser procurado para contar aí a sua história numa forma de documentário, de entrevista, sobre tudo o que aconteceu, sobre por que que eles não deram certo. E aí a gente vai ver que tinha muita coisa ali no backstage. Gente, que história maravilhosa. Porque aqui a gente vai ter personagens que a gente vai amar, a gente vai ter personagens que a gente vai odiar, a gente vai saber muito dos dramas de cada um e por que que cada um é do jeito que é. E no final das contas, você acha que esses personagens são reais. Porque aí tá a magia da Taylor Jenkins Reid, de criar personagens que você acha que de fato eles existiram. É muito real e eu particularmente eu amei, eu fiquei apaixonada pela Daisy Jones, eu fiquei com vontade de ouvir as músicas, aí teve a série, aí foi lançado o álbum, foi maravilhoso, foi uma experiência, sabe? Ter lido o livro na época que eu li, que foi a época do lançamento de tudo. Então, foi sensacional, eu amei. Meu Deus, que experiência incrível foi ler Daisy Jones and the Six. E em primeiríssimo lugar, gente, não tem como ser outro que não Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. Que livro espetacular! Perfeito, sensacional. Aqui a gente vai conhecer a história de uma protagonista que não tem nome, só que ela vai estar ali já numa certa idade escrevendo um manuscrito onde ela vai contar, né, a sua história desde o começo. E a gente vai descobrir que um belo dia, quando criança, ela foi jogada em uma cela com outras 39 mulheres, que já eram mulheres mais velhas, e ela foi crescendo ali. Essas mulheres, elas já tinham vivido, né, a vida, tinham maridos, tinham filhos, conheciam o mundo, e essa garotinha não, sabe? Ela conhecia só o que ela vai viver ali por muitos anos nessa cela, onde elas são vigiadas 24 horas por dia, elas recebem o mínimo, que é água, comida, uns trapos ali para usarem, só que elas estão ali encarceradas sem saber o motivo. Até que um belo dia algo acontece que vai levar elas à liberdade. E é então que a gente vai ver essa protagonista pela primeira vez fora dessa prisão. E a gente vai ver o que de fato é liberdade. O que será que aconteceu com o mundo? Por que que será que elas estavam ali? Quem será que as mantinha ali? Por que que esses guardas a vigiavam? Por que que elas estavam presas, né? O que que será que aconteceu com as outras pessoas que estavam ali no mundo antes? Será que elas foram encarceradas também? Será que não? O que que será que houve? A gente não vai saber. Por quê? Porque não importa. O que importa vai ser a jornada dessa garota se descobrindo no mundo, descobrindo o mundo e tentando de alguma forma se entender como mulher. Sério, gente, que livro poderoso. Ele tem uma narrativa fluida, é quase um fluxo de consciência, né, já que é a história dela e ela está contando pra gente, só que a gente vai ter tantas perguntas, tantos questionamentos que não vão ser respondidos, porque a vida é assim. A vida, o que importa é o que a gente faz com ela, né? Tem muita coisa na vida que não faz sentido nenhum. E aí, a única coisa que a gente vai poder fazer é seguir os passos dessa garota crescendo e vendo mais do mundo e tentando saber o que está acontecendo e tentando se entender. E, gente,
é uma escrita linda, é uma escrita poética, é uma escrita dolorosa, é para mim, né, uma história distópica que vai trazer pra gente muitas reflexões, muito existencialismo, muito da nossa pequenez, né, da gente tentar entender e compreender o nosso lugar no mundo, e ao mesmo tempo a gente vai ver aqui uma história extremamente feminista. Que livro único, que livro incrível. Não é um livro para todo mundo, porque como eu disse, ele é um livro que ele vai ter 1000 perguntas e nenhuma resposta, e é nisso que se esconde a beleza dessa obra. Foi o melhor livro que eu li em 2023, sem dúvida alguma. Foi um dos melhores livros que eu já li na vida, e é um livro que ainda bem que eu li ele, sabe? Porque ele vai ficar comigo para sempre. É um livro extremamente importante e que faz parte da pessoa que eu sou como leitora e como mulher. Então, com certeza, o melhor livro de 2023 foi Eu que Nunca Conheci os Homens. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou em 2023. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. Aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.